Olá, boa tarde! A diversidade de espécies de plantas e animais na floresta amazônica é a maior do mundo. Alguns pesquisadores afirmam que 1 quilômetro quadrado amazônico tem mais de 1000 tipos de árvores e milhares de espécies de animais, muitos deles já ameaçados de extinção. A minha entrevistada de hoje é bióloga e dedicou 30 anos da sua vida em defesa de um mamífero aqui da nossa Amazônia que reina nos nossos rios, que é o boto vermelho, também conhecido como boto cor-de-rosa. Doutora Vera Maria, seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, você é pesquisadora do INPA e também conselheira de uma associação que cuida da preservação de botos na Amazônia, que é a AMPA. Explica um pouco pra gente sobre o trabalho que vocês desenvolvem e o projeto também. Então, o INPA é um instituto de pesquisa, da Amazônia, é um órgão vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a AMPA é uma organização não governamental que, em convênio com o INPA, apoia e coordena pesquisas e projetos de educação ambiental com os mamíferos aquáticos da Amazônia. Esse projeto que vocês desenvolvem com os botos daqui da região norte, com o boto vermelho, já tem quanto tempo? Então, nós começamos esse projeto de monitoramento e conhecimento da biologia do boto da Amazônia, o boto vermelho, há mais ou menos 30 anos, o monitoramento de uma população há exatamente 22 anos e ocorre nessa região da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. E por que vocês sentiram a necessidade de fazer esse projeto, de criar esse projeto? Olha, inicialmente porque como bióloga, a nossa função é estudar a vida e a interação dos animais com o meio ambiente, com o ambiente em que eles vivem e conhecer o que a gente chama história de vida dos animais. Tem biólogos que estudam plantas, outros, enfim, diferentes áreas do conhecimento. E o meu foi biologia animal e eu me voltei ao estudo com os mamíferos aquáticos. Então eu trabalho com o boto e com o peixe-boi especialmente, aqui na Amazônia. E o projeto com o boto foi exatamente aumentar o conhecimento sobre essa espécie, porque o que a gente sabia ainda era muito pouco sobre a biologia. Por exemplo, com que idade esses animais atingem a maturidade sexual? Quando eles começam a se reproduzir? Qual a frequência que eles têm um filhote? Quanto tempo a mãe cuida do filhote? Qual é a área de vida desses animais? Só de posse desse conhecimento você pode ajudar na conservação dessa espécie. O boto vermelho nos rios da Bacia Amazônica, ele está ameaçado de extinção? Então, o boto sempre foi uma espécie muito importante no imaginário do povo amazônico, com lendas e folclore, parte integral da cultura, E ele sempre foi protegido por isso. Mas de mais ou menos uma década e meia para cá, ele começou a ser perseguido e morto para ser usado como isca. Então, até então, o boto não tinha uma ameaça direta, ele tinha ameaças indiretas de captura acidental em rede de pesca e de outros problemas ambientais, que o homem mesmo causa. Mas com essa captura direcionada para usar o boto como isca, essa foi uma pressão e é uma pressão que a espécie não tem como suportar, não é sustentável e se essa ameaça persistir, a espécie certamente entrará numa categoria severa de ameaça. Hoje ela está classificada como quase ameaçada. E por que o boto tucuxi, que é o boto cinza, não sofre a mesma ameaça que o boto vermelho? Então, é interessante porque nós temos duas espécies de golfinhos aqui de água doce com comportamentos totalmente distintos, Embora os dois sejam golfinhos, vivem na água, se alimentam de peixe. O boto vermelho é um animal extremamente curioso e muito dependente de áreas rasas e de áreas de margem, que é exatamente aonde o pescador coloca mais as suas redes, as suas malhadeiras, e os humanos utilizam para as suas atividades. O boto tucuxi, ele não é que ele não seja curioso, mas ele não se aproxima
muito de áreas como flutuantes, embarcações, né? E eles estão sempre mais em áreas mais profundas e nos canais dos rios. Então, eles são menos vulneráveis a essa ação direta. Entendi. Doutora, e ser bióloga, porque assim, são tantos trabalhos que a senhora já desenvolveu, que a gente vai conversar aí ao longo do programa, mas foi sempre uma paixão? Você sempre quis ser bióloga? Desde criancinha, como a gente fala, né? Eu, quando era criança, o meu pai tinha uma fazenda no Distrito Federal e a gente passava as férias e eu já tinha a curiosidade de buscar os animais, de explorar os ambientes, né? E tem muita influência do meu pai, que gostava muito da natureza e dos animais. Então, eu fui para essa área. E só quando eu entendi que isso era biologia, né, que você estudar os animais e conhecer o que eles fazem, foi que eu defini a biologia. Mas desde criança eu sempre fui atraída por talvez essa natureza exuberante, né, que a gente tem no Brasil e aqui. Bacana. Olha, nós estamos conversando hoje com a doutora Vera Maria, ela que é bióloga, é carioca, morou muito tempo em Brasília, mas agora recebe a Amazônia de braços abertos. É uma amazônida já, é uma amazonense já. Eu cheguei aqui há cerca de 30 anos, um pouco mais, né? Então, mais da metade da minha vida eu passei aqui no Amazonas. Olha, você não sai daí, que a gente vai para o intervalo comercial, que vai ser bem rapidinho, e daqui a pouco a gente volta com muito mais Amazônia Mulher. Sai daí não.